Olá, gente, tudo bem? Falando mais um pouquinho aqui do amor de Deus, uma coisa que agrada muito ao nosso Deus é a generosidade. Deus abençoa muitos homens e mulheres nessa terra por questão de ter um coração generoso e voluntariado. E o que é generosidade? Generosidade é se doar para o próximo, é atender o próximo nas suas necessidades, inclusive financeira. O cristianismo, o evangelho, é renúncia, é doação, é servir ao próximo. E hoje eu quero falar de servir ao próximo com as nossas finanças, com aquilo que Deus abençoa no nosso celeiro. Por isso que muitas vezes temos pessoas ao nosso lado passando luta, passando dificuldade, e Deus coloca ao nosso lado para quê? Para que nós possamos manifestar com gratidão a generosidade, atendendo a necessidade desses mais carentes, para que Deus se agrade de nós. E tem vários versículos bíblicos que falam sobre esse assunto. E eu separei alguns aqui e vou ler para que vocês meditem nisso. Salmo 41, no verso 1, o Senhor fala sobre isso e tem até uma promessa, que fala assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O interesse pelo pobre, aquele que tem interesse em cuidar do pobre, ele é feliz. E aí vem a promessa da parte de Deus: o Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor anota lá. Você tem interesse e preocupação com o pobre, com o necessitado, você cuida, você se preocupa com ele? Está marcado no céu. Quando vier a adversidade sobre mim, sobre você, o Senhor nos livrará. Em Provérbios 11, no verso 23, diz assim: o desejo dos justos resulta em bem, e a esperança dos ímpios em ira. E no verso 24, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, retêm o que deveriam dar. Como assim deveriam dar? Porque aquilo que Deus nos deu não é nosso, é dele. É para ser usado para implantar o reino dele. Então nós devemos sim atender os necessitados, mas muitas vezes retemos. E então as coisas começam a ir com dificuldade até que a pobreza chega. Por quê? Porque a bênção nossa, na qualquer área, principalmente a financeira, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus e nós temos que usá-la em benefício da implantação do reino de Deus. Provérbios 11, verso 25, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É bíblico. Se você vê o teu irmão em necessidade, você vê o teu amigo passando alguma dificuldade, você tem generosidade, você abençoa aquele que está do teu lado e você vai prosperar. E na hora da dificuldade você vai ter alívio. Provérbios 19, verso 17. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor. E outra promessa, e ele o recompensará. Isso aqui é até um ditado que muitos falam, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Aí é bíblico, tá? Provérbios 19, verso 17. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor. E tem a promessa, e ele o recompensará. Provérbios 29, verso 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Aquele que não tem temor a Deus, aquele que não tem sentimento, não tem amor, não tem nada, ele não está nem aí para a causa do pobre. Mas aquele que ama a Deus, que anda nos seus caminhos e que guarda a sua palavra, ele está sempre preocupado com o direito dos pobres, com a causa do necessitado. E o Senhor enxerga isso. Em Lucas, capítulo 6, verso 38, o Senhor Jesus dizia: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão em vosso regaço. Aqui o Senhor Jesus está falando: dai, atenda os necessitados, e vos será dado boa medida. Vai ser abençoado grandiosamente, recalcada e sacudida, quer dizer, com fartura, com abundância, e transbordando, vos deitarão em vosso regaço. Quer dizer, você vai transbordar e vai ter paz, deitar em vosso regaço, descanso, paz, alegria. Por quê? Porque você se preocupa com o necessitado. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, verso 17 e 18. Quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Por isso que Deus tem tanta promessa na vida daquele que é generoso, porque aquele que é generoso, ele manifesta em si o amor a Deus. Ele tem amor por Deus, ele teme ao Senhor, então ele não consegue ver o necessitado diante dele. Ele vai, ele atende, porque ele sabe: Deus me deu e me deu para usar o seu reino, e a oportunidade que eu tenho é essa: ajudar o mais provado, ajudar o mais necessitado, ajudar aquele mais carente. Por quê? Porque Deus já me abençoou.
Mas aí tem aquele que muitas vezes não tem aquela condição. E ele fica preocupado, porque ele olha a gente falar esses versos todos aqui e fala assim, puxa, eu tenho generosidade, eu queria ajudar, mas eu não consigo, no momento eu não posso, no momento eu não tenho condições, já passei por isso, muita gente passa por isso. Então existe uma palavra para nos confortar sobre isso. Tiago 4, verso 17 diz assim, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que deve fazer o bem, no caso do suprimento, mas não tem condições de fazer, você não está pecando em nada. Mas se você tem condições de fazer o bem, você peca. E aí eu vou mais adiante. Se nós temos condições de ajudar e não ajudamos, estamos cometendo pecado, que dirá aqueles que muitas vezes têm condição de ajudar, mas colocam sobre a pessoa que precisa da ajuda uma condição. Eu não vou ajudar porque aquela pessoa fez isso, cometeu tal coisa, está passando por um processo difícil, ficou desempregado porque aprontou no seu trabalho. Gente, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. E os erros servem para que nós reconheçamos eles primeiramente, nos humilhemos perante Deus, busquemos o seu perdão, o seu amor e busquemos uma renovação de mente e uma transformação. Ou seja, tomou uma decisão errada, não deu certo, levanta, clama a Deus, se humilha, busca o perdão, arrependimento e muda a atitude. E isso quem faz não sou eu, não é você, nenhum de nós tem esse poder, é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. Então muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, se coloca uma condição. Eu não posso ajudar aquela família porque o esposo está fazendo determinada coisa, ou porque a esposa cometeu determinado delito, ou porque os filhos procedem de determinada maneira. Mas nós não encontramos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ama quem dá com generosidade. Em outras palavras, o ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Você não tem nada a ver com a condição de erro de ninguém. Nós não fomos chamados aqui para tratar do pecado de ninguém. Nós não fomos chamados, por Jesus para apontar o nosso dedo para a condição de ninguém. Nós não fomos chamados para dizer fulano está sofrendo, passando por isso, por aquilo. Não. Nós fomos chamados para implantar o reino de Deus na terra. Seja com palavras, com atitudes, com suprimento, com generosidade, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e com todo o nosso coração. Se você, no teu pensamento, acha que alguma coisa está errada, você tem que orar a Deus por aquele teu irmão necessitado, para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, abra a mente dele e ele possa então entender que ele errou, buscar de Deus um arrependimento, uma mudança de vida e com isso alcançar as bênçãos de Deus. Essa é a nossa missão, e ser generoso. Se a necessidade chegou na tua porta e você tem condição de atender, atenda. Ah, não, eu vou pensar, eu vou orar a Deus, o que Deus já está na palavra isso aí. Ah, eu preciso consultar a Deus para saber se Deus aceita que eu ajude. Já está na palavra isso. Deus ama aquele que dá com alegria, a quem dá generosamente, e ele vê as suas riquezas aumentar. Por quê? Porque Deus ama aquele a quem serve a ele, a quem dá com generosidade. Já é mandamento da palavra, é princípio bíblico, não tem para onde correr. Então, se você ama a generosidade, pratique. Não importa para quem. Tem condição? Tem. Ah, vou parar no semáforo, me pediram dinheiro, não vou dar não, eu não sei o que eles vão fazer. Você não sabe o que eles vão fazer, mas Deus sabe o que você está fazendo. Vai e atende. Dá. E dá com alegria. Não dá com aquele negócio de, vai ficar me faltando agora R$2, vai ficar me faltando R$100. Não. Dá com alegria, porque Deus é o Deus das recompensas. Tá bom? Gostou desse vídeo? Então eu peço a você que se inscreva, deixa o seu joinha aí, faz um comentário. Inclusive eu peço para você, tem alguma sugestão de conteúdo bíblico para a gente falar aqui? Escreve aí nos comentários que a gente vai estudar, vai falar a respeito, tá? E compartilha, olha, peço para você que já está inscrito, compartilha aí com 10 contatos seus. Se cada um de vocês compartilhar com 10 dos seus contatos, o canal vai crescer e mais pessoas vão ter conhecimento da palavra de Deus. Nossa ordem, dada por Jesus, é ide por todo mundo e anunciai o evangelho da salvação. E hoje nós temos uma ferramenta que naquele tempo os discípulos não tinham. Nós temos a internet. Vamos fazer bom uso dela, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.